Declaro aberta a cerimônia de posse do Conselho Estadual de Política Cultural do Estado do Rio de Janeiro. Convido para compor a mesa a querida secretária de Estado de Cultura, Eva Dores Rosenthal. Convido para compor a mesa o nobre secretário de Estado de Turismo, Nilo Sérgio Félix, representando neste ato o governador em exercício, Francisco Dornelles. Convido para compor a mesa o nobre deputado Eliomar Coelho, membro efetivo da Comissão de Cultura. Convido para compor a mesa a secretária municipal de Cultura de Paraty, Cristina Maceda. E convido o diretor de teatro e representante da sociedade civil, Amir Haddad. Eu quero pedir a todas e todos, agradecer a presença e pedir que todos possamos ficar de pé, porque nós faremos uma homenagem ao nobre deputado Eliomar Coelho, que veio a falecer. Deputado Gerson Berg, desculpa, deputado Eliomar. Deputado Gerson Berg, vocês me desculpem porque uma falha imensa. Então eu peço desculpa a todas as senhoras e senhores, mas nós tivemos o falecimento do nobre deputado Gerson Berger, um deputado atuante nesta casa, com 91 anos de idade, sempre presente em todas as sessões plenárias, um companheiro que sempre lutou pela diversidade, e é uma perda muito grande para esta casa. Então, eu quero pedir aos senhores que a gente possa ficar em silêncio e vamos pedir 1 minuto de silêncio antes de tocarmos o hino nacional. Deputado Gerson Berger, presente. Muito obrigado. Convido as senhoras e senhores para que possamos ouvir o hino nacional e cantar junto com a Escola Vila Lobos, que aqui se apresenta conosco. Спасибо.
Convido meu querido Amir Haddad, representando aqui a sociedade civil, para iniciar aqui a saudação a esta solenidade e a todos os membros do Conselho que aqui estão. Alô? Foi. Alô? Agora está. Sempre na escola eu era o primeiro, porque o meu nome começa com A. E aqui também, além de ser o primeiro, eu estou na direita, a gente vai caindo para a esquerda, não é? Mas, ao mesmo tempo, honrado de ser o primeiro a falar num encontro importante como esse. Geralmente, a antropologia diz que a gente estabelece cerimônias para implantação ou realização de qualquer coisa importante para a comunidade, para que aquelas cerimônias amadureçam o compromisso de todos aqueles que estão assumindo cargos ou exercendo algum papel na cerimônia, e para que também a comunidade se dê conta da importância daquele evento e traga dentro de si o sonho e a esperança de que aquela cerimônia anuncie alguma coisa importante para a comunidade. Eu acho que a implantação de um conselho dessa amplidão, essa missão escolhida do jeito que foi escolhido, é uma coisa importante. E eu espero que esse conselho traga muitas sugestões para o gestor cultural, que muitas vezes fica soberbado, tendo que pensar quase que sozinho as questões de cultura de uma cidade, de um país, de um estado inteiro, como é o caso. Então, meus votos para o Conselho é que o Conselho aconselhe. Obrigado. Obrigado, Amir. Convido a querida secretária municipal de Cultura de Paraty, Cristina Maceda, para fazer a sua saudação. Boa noite. Não está funcionando. Boa noite a todos. Está funcionando? Tá. Boa noite a todos, boa noite à mesa, a todos os componentes da mesa, a todos os fazedores de cultura, artistas, agentes, secretários, enfim, todos que estão na plateia. Eu gostaria, antes de nada, agradecer ao convite feito pela secretária Eva Dores. Foi um prazer estar aqui, uma honra e um grande desafio representar 92 municípios. Então, é uma honra que estar representando os municípios do estado do Rio de Janeiro neste momento marcante e histórico do avanço de uma efetiva implementação de uma política de Estado para a cultura, que é esse, o momento em que o Conselho Estadual de Política Cultural toma posse. Um momento que é parte de todo o movimento que vem acontecendo no país inteiro em direção à institucionalização das políticas públicas para a cultura. Fruto de um esforço coletivo, de um empenho democrático e de uma certeza compartilhada quanto à centralidade da cultura em todos os seus aspectos, simbólico, cidadão, econômico, para o desenvolvimento real, não só do país, mas de cada estado, cidade, comunidade, de cada indivíduo, da infância à terceira idade, através do exercício de seus plenos direitos culturais. A atuação conjunta de governo e sociedade civil na institucionalização de políticas públicas de cultura, através da criação cooperativas dos sistemas, conselhos e planos de cultura, é fundamental para que esses direitos venham a ser respeitados, protegidos e garantidos. No estado do Rio de Janeiro, já somos 34 municípios avançando na construção dos nossos sistemas municipais de cultura, fato bastante relevante, já que é no local, nas cidades e nas comunidades, que a cultura, em grande parte, de fato, se realiza e acontece. Como diz a Agenda 21 da Cultura, as cidades e os espaços locais são ambientes privilegiados da elaboração cultural em constante evolução e constituem os âmbitos da diversidade criativa, onde a perspectiva do encontro de tudo aquilo que é diferente e distinto torna possível o desenvolvimento humano integral. O diálogo entre identidade, diversidade, indivíduo e coletividade revela-se como a ferramenta necessária para garantir a cidadania cultural.
Esse duplo diálogo eu acrescentaria um terceiro, particularmente delicado em Paraty, entre o efêmero e o perene. A diversidade da cultura em Paraty é singular. Em sua paisagem histórica e natural única, coexiste e se entretece no cotidiano um diferente e distinto, que parte dos saberes e fazeres tradicionais das comunidades caiçaras, quilombolas, indígenas e também urbana, da qual vale destacar as festas religiosas, em especial do divino, patrimônio cultural nacional. Passa também pelos artistas em atuação na cidade e inclui ainda o que há de mais cosmopolita e contemporâneo na música, através dos festivais Bourbon e Mimo, da literatura com a Flip e na fotografia com Paraty em Foco. No entanto, buscar um equilíbrio entre o impacto marcante, mas pouco duradouro desses importantes eventos e a árdua construção do fomento à formação, produção e difusão permanente da cultura em Paraty, que possa, de fato, atender a esse cotidiano que mescla a tradição das festas, ciranda, artesanato, cachaça, com a contemporaneidade de novos grupos musicais, ateliês, grupos de teatrais, e também contribuir para que os paratienses se tornem cada vez mais o público desses eventos, é o que vem pautando o trabalho de nossa Secretaria de Cultura. Desafios similares enfrentam todos os municípios. Desculpa, pulei uma parte. Duas iniciativas valem ser mencionadas. A implantação por meio da Casa da Cultura de um programa educativo de artes e música, que hoje atende mais de 1.000 crianças, adolescentes e adultos. A instalação de novos equipamentos públicos em Paraty, como a Casa da Ilha, o Centro de Referência da Ciranda de Tutarituba, a Casa da Música e o Espaço Experimental de Cultura Cinema da Praça, obra esta que inicia as obras este mês. Desafios similares enfrentam todos os municípios fluminenses. Basta uma consulta mais detida ao mapa da cultura do Rio de Janeiro para constatar quão poucos e insuficientes são os equipamentos culturais públicos em todo o Estado, ou ainda próprios da especificidade e diversidade de cada local. Tanto mais que a percepção da centralidade da cultura se avançou, ainda tem um longo caminho pela frente, e, em particular, no que se refere à alocação de recursos para o seu desenvolvimento. Cabe citar de novo a Agenda 21 da Cultura, a afirmação das culturas, assim como o conjunto das políticas que foram postas em prática para o seu reconhecimento e viabilidade, constitui um fator essencial para o desenvolvimento sustentável das cidades e territórios no plano humano, econômico, político e social. O caráter central das políticas públicas de cultura é uma exigência das sociedades no mundo contemporâneo. E é essa exigência que a posse do Conselho Estadual de Política Cultural responde, o que me faz reiterar que é uma honra ter sido convidada e estar presente nesse momento histórico. E saber que aqui me junto a um esforço comum para estabelecer e fazer prosperar os direitos culturais, os direitos à identidade cultural, à diversidade cultural, ao livre acesso à cultura, sobretudo de cada um dos habitantes dos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Obrigado, Cristina. Convido para fazer uso da palavra o nobre deputado Eliomar Coelho, membro efetivo da Comissão de Cultura. Bom, inicialmente, boa noite para todos e para todas. Cumprimentar os companheiros de mesa, o presidente, ou quem preside os trabalhos desta sessão, o deputado Zaqueu Teixeira. Eu acho que nós estamos aqui diante daqueles que sabem fazer exatamente a cultura, não? Então, isto é de uma importância fundamental, porque a posse dos conselheiros significa consolidar essa instituição cultural que tem uma relevância muito grande na vivência de todos nós. A cultura, a gente sabe que nada mais, nada menos é do que o conjunto, né, de ideias, de práticas e pensamentos que exprime de forma simbólica esta relação entre o homem e a sua realidade, né? Então, isto daí, no estado do Rio de Janeiro, inclusive, o que a gente vê e sente é um reforço na capilaridade
exatamente daquilo que nós consideramos tão importante, que é ter a cultura presente, vivida, vivenciada, produzida e assistida exatamente pelo Estado como um todo. E a gente está vendo que isto está aumentando, está cada vez mais, e o Conselho Estadual de Cultura, quer dizer, com a posse dos conselheiros, realmente mostra a relevância, a importância que se dá, em termos de Estado, a esta instituição da cultura, que é a Secretaria Estadual de Cultura e o seu Conselho Estadual de Cultura. De maneira que as nossas manifestações aqui de carinho e desejando a vocês que serão os protagonistas daqui para frente dos saberes e fazeres da cultura, todo o nosso carinho, toda a nossa admiração, sucessos absolutos e felicidades totais. Obrigado, querido deputado Eliomar Coelho. Convido Sua Excelência, secretário de Estado de Turismo, Nilo Sérgio Félix, representando neste ato o governador em exercício Francisco Dornelles. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar o presidente dessa sessão, o deputado doutor Zaqueu Teixeira, cumprimentar minha querida amiga, secretária de Cultura, Eva Doris, cumprimentar o deputado Eliomar Coelho, cumprimentar o doutor Amir Haddad, representante da sociedade civil, e cumprimentar a secretária de Cultura de Paraty, Cristina Macedo. Presidente, o discurso aqui da Cristina, secretária de Cultura de Paraty, foi tão completo que, a rigor, eu poderia dividir por 2 e estava feito já aqui meu pronunciamento. Mas, de qualquer forma, eu acho, e nesse momento, deixando aqui um grande abraço do governador em exercício, doutor Francisco Dornelles, a todos, todo o conselho, todas as conselheiras, entendo exatamente a importância da criação do conselho. Nós, no turismo, criamos um conselho alguns anos atrás e vejo claramente de quanto pode, a contribuição que pode dar. Nem só nas articulações, só na apresentação dos projetos, nos entendimentos. E o Conselho de Cultura está muito completo. Ele está abrangendo aqui todo o estado do Rio de Janeiro, nas suas mais diversas pessoas ligadas diretamente à cultura, que é da maior importância que nós vemos, inclusive para o desenvolvimento do turismo. Nós temos hoje, em nível nacional, várias secretarias de turismo, que é turismo e cultura, porque caminham juntos. Eu não consigo imaginar nenhuma cidade, nenhum estado, nenhum país que não valorize a cultura. Então, eu vejo assim, com muita alegria, poder nem só participar dessa sessão, mas também saber que minha colega Eva, com os seus conselheiros e conselheiras, possam dar, daqui para frente, uma contribuição muito grande. O turismo está junto nesse processo. Nós vamos caminhar junto. É nosso interesse e orientação do governador do Estado de Rio de Janeiro, do governador em exercício Francisco Dornelles, que a gente valorize, nem só valorize o turismo, como valorize a cultura, especificamente olhando para o interior do Estado. Tive a oportunidade de morar em 2 cidades fantásticas que respiram cultura, que é Paraty, na década de 70, e em São Luís do Maranhão, também na década de 70. Então, vi a importância, o que esse patrimônio histórico, o que é essa relevância de uma cidade que valoriza o seu patrimônio, que valoriza as suas pessoas, que a cultura gera renda, gera emprego, e principalmente no momento desse que nós precisamos cada vez mais estar juntos e valorizar. E, deputado, todos presentes, não me alongando mais, mas desejo a todos vocês boa sorte
pode e deve contar também com o nosso Conselho de Turismo, na certeza que nós temos muito a fazer nesse estado maravilhoso que é o Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigado, secretário Nilo Sérgio. Convido para fazer uso da palavra a excelentíssima secretária de Estado de Cultura, Eva Dores Rosenthal. Está funcionando? Está. Alô. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença do coral da Escola de Música Vila Lobos. É sempre uma alegria enorme contar com, sei lá, é um pouquinho do que a gente faz com todas as dificuldades. Queria agradecer ao Carlos Belém, diretor da Escola de Música Vila Lobos, pelo trabalho maravilhoso que vem desenvolvendo. Super obrigada a Miradade, eu estava falando com ele, que afinal de contas, para mim, ele é um farol na minha vida, né? Nós nos conhecemos há muito tempo, então para mim é muito importante ter ele do meu lado. Queria agradecer muito ao deputado Eliomar e muito ao deputado Zaqueu Teixeira. O deputado Zaqueu Teixeira foi fundamental para a aprovação da nossa Lei Estadual de Cultura ano passado. A Secretaria de Cultura tem uma gratidão enorme, eu sempre faço questão de lembrar. A Cristina Maceda não é à toa, porque ela é uma guerreira e também tinha muito homem nessa mesa, né? As mulheres têm que se representar mais, e a Cristina tem um trabalho de uma consistência, de uma coerência, e é um carinho enorme, uma admiração enorme, sem dúvida nenhuma está representando o nosso Estado super bem. E um grande abraço e beijo para o meu colega Nilo. Bom, gente, para todos nós aqui, é um momento de muita festa. Um Conselho Estadual que representa o Estado do Rio de Janeiro é um sonho, é uma demanda de todos nós desde sempre. Eu tinha preparado um texto, mas eu não consigo. Eu vou falar daqui a pouco rápido. Porque hoje é uma celebração. Então, acho que ficar lendo ia ficar uma coisa meio esquisita, porque, na verdade, eu só queria compartilhar com todos vocês, porque, afinal de contas, é um desejo, um sonho de todos nós, que eu me incluo completamente, até porque faço parte dessa vida cultural do Estado há algumas décadas. Quando eu digo que eu conheço o Amir há mais de 20 anos, é uma entregação de idade horrorosa, mas não tem jeito, né, Amir? E é uma verdade. Né? Quando eu fui ver Gota d'Água, eu falei assim, não, mas eu lembro da Bibi Ferreira fazendo Gota d'Água. A minha equipe quase me acabou, entendeu? Mas não tem jeito, e era muito lindo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, após a aprovação da nossa Lei de Cultura, a equipe da Secretaria de Cultura, e eu tive a honra e o prazer de acompanhar, né? Fizemos todas as conferências regionais que tivemos que fazer, foram eleitos representantes por voto direto, depois fizemos a eleição online dos segmentos artísticos, o Fórum de Reitores fez as suas indicações, essa Casa Alerj fez as suas indicações, a Secretaria de Cultura fez as suas indicações e nós conseguimos compor um conselho com 32 titulares e 32 suplentes, com pessoas de uma total relevância na vida política, artística, cultural do Estado do Rio de Janeiro, pegando todo o território desse Estado, né? Quando o deputado Eliomar fala da capilaridade, isso é uma preocupação constante da equipe da Secretaria de Estado de Cultura, de ser uma secretaria de verdade do Estado do Rio de Janeiro. E esse conselho é uma concretização, é uma das concretizações que a gente vê hoje realizado, e é uma alegria muito grande. Eu queria também deixar claro que o governador Luiz Fernando Pezão pediu para que eu desse um abraço para todos, a gente passou um zap. Queria agradecer muito o governador em exercício, Francisco Dornelles, que declarou para a imprensa que se tem uma... Desculpa, viu, Nilo, mas ele disse que a única secretaria que ele não mexeria seria a Secretaria Estadual de Cultura. Queria agradecer muito, de coração, a toda a equipe da Secretaria Estadual de Cultura. Eu digo e repito que o grande ativo que nós temos na Secretaria
é a nossa equipe, que é uma equipe totalmente comprometida, apaixonada com o que faz. E por isso que nós temos um programa tão coerente, tão consistente, que a gente vem desenvolvendo, apesar das adversidades. Então, eu queria agradecer a todos que aceitaram fazerem parte desse conselho e dizer que a gente tem realmente muito trabalho pela frente. Muito obrigada a todos vocês. Obrigado, querida secretária Eva Dores. Acabou de chegar o nobre deputado Anderson Nogueira. Vou convidá-lo para compor a mesa aqui conosco e já convidando para fazer a sua saudação. Ali tem um lugar ali. Eu não devia falar essas coisas. Agora é para até para a TV alerta, pronto. Agora ferrou tudo. Eu também gosto de falar da tribuna. O que vai acontecer agora? O outro lado? Não. Tô igual artista, né? Para chegar no palco com aquela expectativa. Bem, eu cheguei um pouco atrasado porque eu vim de Nova Friburgo agora e fiz questão de vir aqui a essa cerimônia. Em primeiro lugar, parabenizando ao presidente da Comissão de Cultura, deputado Zaqueu Teixeira, que faz um trabalho brilhante à frente dessa comissão e em apenas 15, 16 meses de mandato trouxe inúmeros avanços de pautas complexas, difíceis de serem tratadas. Saudar também o deputado Eliomar Coelho, que é um entusiasta principalmente da arte de rua. A arte começa na rua, o grande palco, não podemos esquecer, também é a rua, e como diz a música, o artista tem que ir aonde o povo está, né? Isso é fundamental. Cumprimentar aqui também o secretário de Estado de Turismo, Nilo Sérgio, a todos os representantes do governo do Estado, e parabenizar, acima de tudo, a cada um de vocês, que tem a coragem de colocar a cara na reta, de participar, de ser parte e também de representar as suas diversas cidades e regiões com as suas particularidades. Eu costumo dizer que o estado do Rio de Janeiro, apesar de ser um estado geograficamente pequeno, se comparado a outros estados brasileiros ainda, que seja do tamanho de alguns países, mas o estado do Rio de Janeiro é um estado que tem sotaque, é um estado que tem particularidades que merecem ser vistas com um olhar diferenciado também por parte do Estado. Não é concebível que, apesar de sermos brasileiros, e isso nos une acima de tudo, e depois fluminense, mas não é possível tratar as questões de Paraty da mesma forma que se trata as questões de Campos. Também não é correto tratar as questões de Duque de Caxias da mesma forma que se encara as de Nova Friburgo. Cada município, cada região tem a sua própria arte, o seu próprio jeito de se mostrar. Eu acho que o Brasil hoje vive um momento que nos pede muita atenção. Atenção principalmente daqueles que fazem cultura. Porque a grande transformação que esse país precisa, no momento em que somos obrigados a nos olharmos no espelho nus, é nesse momento que a gente faz a transformação através da cultura. Só através da cultura e da educação é possível fazer mudanças de roteiro e mudanças de caminho. Se alguns enxergam na crise dificuldade, eu particularmente, deputado Zaqueu, enxergo na crise a oportunidade de fazer a grande virada, porque o caminho que trilhamos até aqui não foi bom, e é por isso que a gente precisa mudar de rota e criar um novo caminho, e nada mais que o talento de cada um de vocês para criar esse novo caminho. Acredito nos conselhos, e os conselhos devem ser fortalecidos e devemos evoluir para que eles sejam cada vez mais deliberativos, não apenas consultivos, mas também deliberativos. E encerro dizendo exatamente que esse momento que o país vive pede cultura, pede mais do que a atenção de cada um de nós, a sensibilidade que só quem faz cultura
pode ter. Parabéns, um grande abraço e muito bacana estar aqui com vocês nessa noite. Obrigado, deputado Anderson. Verdade, Eva, esse é um momento em que a gente, de fato, vê a concretude, né, daquilo que é o legislar, aprovar uma lei, o trabalho que foi, né, arrancarmos a lei da Casa Civil para que a proposta pudesse chegar aqui, o grande debate que nós fizemos, né, antes mesmo da lei, da proposta chegar, para que tivéssemos as emendas necessárias produzidas pela sociedade civil, e esse processo legislativo foi de um avanço enorme na nossa lei. Uma lei moderna, uma lei que a proposta do Conselho vinda do governo era um conselho consultivo, e nós aprovamos em audiência pública que ele fosse deliberativo. Então, essa é uma vitória da mobilização da sociedade civil, de cada um de vocês que aqui estão, porque terão com isso uma grande responsabilidade. Porque da mesma forma que a gente quer participar e efetivamente, através da nossa participação, sendo uma participação democrática, como foi, porque todos os conselheiros foram escolhidos nas suas regiões, através das conferências regionais. Da mesma forma, nós temos a participação democrática quando os segmentos artísticos tiveram a possibilidade de serem votados e colocarem os seus nomes para serem votados na internet, que representa a modernidade. Então, nós temos, de fato, que ter essa consciência que nós vamos hoje empossar um conselho que tem a legitimidade, porque teve um processo democrático de escolha, um conselho que é deliberativo, e isso traz muita responsabilidade para cada um dos senhores e cada uma das senhoras que serão empossados hoje conselheiros. E eu tenho tranquilidade que quando você coloca a democracia para funcionar, nós saímos engrandecidos, e os processos que dele surgem serão processos que vão, de fato, colocar cada vez mais a nossa cultura na vanguarda. Rio de Janeiro tem essa característica de ser vanguarda, e tenho certeza que com o trabalho de cada um dos senhores e senhoras que estarão ali discutindo, debatendo, colocando a sua experiência e pautando a política cultural no Estado, nós vamos avançar em muito, e temos muito ainda o que fazer, porque temos muito trabalho, né? Então eu quero agradecer e parabenizar a todas e todos, e nesse momento convido a nossa querida cerimonialista Inês Viegas para que possa fazer a leitura do termo de posse e chamar os senhores para que possam tomar posse efetivamente. Com a palavra, Inês. Boa noite. Obrigada, excelentíssimo deputado. Nós vamos dar prosseguimento, então, à leitura do termo de posse do Conselho Estadual de Política Cultural. Conselho Estadual de Política Cultural. Termo de posse dos membros do Conselho Estadual de Política Cultural. O Conselho Estadual de Política Cultural do Rio de Janeiro, CEPC, órgão colegiado deliberativo, integrante do Sistema Estadual de Cultura, SIEC, e vinculado à Secretaria de Estado de Cultura, SEC, estabelecido pela Lei número 7.035, de 7 de julho de 2015, regulamentado pelo Decreto número 45.419, de 19 de outubro de 2015, com atribuições e competências dispostas no artigo 5º da supracitada lei e no artigo 5º do Decreto Regulamentador. Através deste termo de posse, investem-se das funções de conselheiros e conselheiras os que assinam o presente documento com um mandato de 2 anos, com nomeação no Diário Oficial de 25 de maio de 2016, a contar de 30 de maio de 2016, observando-se a composição disposta no artigo 6º do Decreto Regulamentador. O governador do Estado do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles, pelo poder que lhe é conferido, dá posse aos seguintes conselheiros e conselheiras. Chamada dos conselheiros e conselheiras titulares e suplentes em dupla.
Conselheiro titular, senhor Paulo Henrique Menezes da Silva. Mestre Paulão Kikongo. E seu suplente, senhor Felipe Ribeiro de Carvalho. Conselheira titular, senhora Sayonara Zeituni, Nara Zeituni. E sua suplente, senhora Sandra Costa Cianes de Castro. Conselheiro titular, senhor Albes Ribeiro. E seu suplente, senhor José Miguel Filho, Zequinha Miguel. Conselheiro titular, senhor Ivan Machado da Costa, e seu suplente, Roberto Gaspari Ribeiro. Beto Gaspari. Conselheira titular, senhora Marines Teodoro Fernandes. E seu suplente, senhor Paulinho Barbosa de Oliveira. Obrigado. Conselheira titular, senhora Célia de Fátima Pinheiro Moreira, Célia do Pim. E sua suplente, senhora Vera Lúcia Alves Pereira. Conselheiro titular, senhor Carlos Eduardo Fíngolo Tostes Duda, Duda Tostes. E sua suplente, senhora Maria Beatriz Silva. Vamos convidar agora para um pronunciamento representando os conselheiros regionais, o senhor Bruno Costa, conselheiro da região Norte Fluminense, residente do município de São João da Barra, jornalista, editor-chefe do jornal Cotidiano, produtor cultural, mestre em políticas culturais.
Pode falar. Boa noite. Teste. Fala que vai. Oi? Vai, tá indo? Vai. Boa noite a todos. Obrigado, não. Gostaria de cumprimentar. Pedir para colocar o som na tribuna, por favor. Só na caixa. Oi. Oi? Tá ótimo. Obrigado. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o nobre deputado Zaqueu Teixeira, presidente da Comissão de Cultura da Alerj. Cumprimentar também a secretária de Estado de Cultura, Eva Doris Rosenthal. Cumprimentando os dois, cumprimento a mesa toda. Cumprimentar os companheiros conselheiros, que teremos uma missão árdua, mas ao mesmo tempo feliz à frente desse conselho que toma posse hoje. Cumprimentar todos ligados à cultura, os agentes, produtores, e dizer que esse é um momento histórico. Digo momento histórico que a minha própria presença aqui já mostra que tem algo diferente acontecendo na cultura do Estado do Rio de Janeiro. Finalmente a capital está abrindo as portas para conhecer e reconhecer que a radiografia cultural não está apenas nos limites da cidade maravilhosa, mas no pedacinho de cada município desse estado extraordinário. E, com certeza, cada município tem muito a contribuir com as políticas culturais do Estado e com o desenvolvimento econômico. Fui eleito junto com a minha amiga que está aqui, companheira, Dilma Negreiros, de Macaé, para representar a região norte fluminense. Desafio muito árduo, desafio que a gente se propôs a lutar. Região norte fluminense é essa que tem um potencial cultural enorme e que precisa ser reconhecido e valorizado. Norte fluminense, de São João da Barra, cidade de Narcisa Amália, primeira jornalista profissional desse país, cidade de Fernando José Martins, João Oscar, região de Macaé, Cardoso, Machadinha de Quissamã, a poesia de São Fidélis, São Francisco, e a Campos, companheiro Wellington Cordeiro está aqui, que nos dá a honra de também ser conselheiro, Campos de Alberto Lamego, de Benta Pereira, de tantos coronéis e lobisomens. E a gente fica muito feliz de estar representando essa região. E olhar aqui para os companheiros que não tenho dúvidas, ao observar essa lista aqui, de que é um conselho plural, um conselho diverso, cada um traz sua bagagem cultural. Com certeza, importante esse debate de uma gestão participativa que você fortalece a democracia. Dá essa oportunidade de uma eleição a 10 regiões do Estado, e a gente está aqui hoje na Alerj com um conselho não só consultivo, mas deliberativo também, que a gente sofre muito com os conselhos municipais, que muitas vezes se reúnem e não tem voz dentro dos municípios. Eu acho que deveria ser até deveria ser até improbidade administrativa não ouvir os conselhos municipais de cultura. E eu não tenho dúvidas que esse é um marco histórico, em momentos de violência, principalmente quanto às questões afro, de matriz africana, quanto às questões de gênero, a gente vislumbra que a cultura é um caminho importante para um futuro promissor. Eu que tenho uma filha que vai completar 2 anos, Valentina, e está vindo outra em julho, Olívia, quero para ela um mundo muito mais propositivo, muito mais tolerante, muito mais respeito. E eu acho que a partir da cultura a gente consegue isso. Felizmente, nem todos conseguem mensurar a importância da cultura na formação humana, na identidade do nosso povo. Mas é preciso continuar a luta. E nós do Conselho teremos um importante papel nesse sentido. Inclusive de cobrança à Secretaria de Estado de Cultura, presença devido a uma ausência histórica na região norte fluminense, na região noroeste e, com certeza, em todas as regiões do Estado. A capital sempre foi muito bem estruturada nessa questão cultural. Precisamos dessa descentralização e não tenho dúvida que o Conselho vai brigar fervorosamente por isso. E, mais do que isso, só finalizando, é preciso, de uma vez por todas, que as pessoas tenham consciência de que cultura não tem partido.
ela inteira. Muito obrigado. Vamos dar continuidade, então, às assinaturas do termo de posse. Conselheiro titular, senhor Bruno Azevedo da Costa. E sua suplente, senhora Dilma de Andrade Negreiros. Aqui, Dilma. Isso é bom. Conselheiro titular, senhor Reinaldo Santana. Reinaldo trouxe a trupe dele, gente. E sua suplente, senhora Denise Aquarone. Conselheiro titular, senhor Carlos Henrique Pimentel. E seu suplente, senhor Jorge Luiz da Costa. Conselheiro titular, senhor Augusto Carmo Vargas Júnior. E seu suplente, senhora Fernanda Pires Borriello. Conselheiro titular, senhor Alberto Saipnuc. E seu suplente, senhor Wellington Cordeiro. Mas eu já chamei ele. Você já chamou, você chamou Ivan Machado, só isso, titular. Conselheiro titular, Ivan Machado. Já foi citado anteriormente. Conselheiro titular, senhor Rodrigo Fagundes Boilê. E seu suplente, senhor Paulo Lourenço Berto.
Conselheiro titular, senhor Daniel de Oliveira Melo, Daniel Guerra. E seu suplente, senhor Fábio Ricardo Luquezzi. Conselheira titular, senhora Carla Meire Santos da Silva. E sua suplente, senhora Bárbara Cortese Caldas. Conselheiro titular, senhor Robson da Costa Dias, mestre tio Robson. E sua suplente, senhora Geisa da Silva de Jesus. Vamos convidar para mais um pronunciamento, representando os conselheiros dos segmentos culturais, a conselheira da cadeira de literatura, senhora Carla Meire Santos da Silva, integrante da rede de bibliotecas comunitárias Baixada Literária, responsável pelas bibliotecas comunitárias Paulo Freire Ziraldo, em Nova Iguaçu. Boa noite. Carla Meire, tá? Só uma correção mesmo. Desculpe, Carla Meire. Obrigada. Boa noite mais uma vez. Fui convidada para estar falando dos segmentos culturais. E aí, para começar a minha fala, eu parto de duas sábias frases, de pessoas super importantes e que eu guardo comigo mesmo. Essas frases. Que não nascemos prontos, mas vamos nos fazendo, de Mário Sérgio Cortella. E como posso desejar um bem se a ele não tive acesso, que é de Platão. Uma coisa importante, que está presente nos segmentos culturais, principalmente em cada indivíduo, porque já nascemos seres políticos e culturais, é essa vontade realmente que movimenta o nosso ser. E essa vontade, primeiramente, parte de nós mesmos, de dentro de nós, nos movimentos também que existem nos municípios, por isso a importância de também fortalecer as formações de conselhos municipais. E hoje aqui, parabenizando a todos, pela posse também como conselheiros estaduais, pela luta que a gente tem aí pela valorização e o fortalecimento das políticas culturais. Vamos dar voz aos nossos segmentos, pois a cultura é o direito humano que nos envolve, nos alimenta. É o caminho que constrói pontes em todos os direitos. Nos segmentos culturais, trazemos a forma, as ideias, as ações.
Apesar de suas peculiaridades, seus personagens e seus equipamentos são interdependentes e conduz a quem os acessa às possibilidades. Se no meio do caminho esse direito é negado ou quebrado, como desejá-lo posso? É dessa necessidade que nasce o desejo de mudança, que as artes cênicas, a cultura popular, o audiovisual, a música, as artes visuais e a literatura tenham suas políticas públicas efetivas e eficientes, pois o que temos ainda não é suficiente. Vamos dar voz à cultura, pois somos cultura. Obrigada. Vamos dar continuidade às assinaturas do termo de posse. Conselheira titular, senhora Eva Doris Rosenthal. E sua suplente, Olga Maria Esteves Campista. Conselheiro titular, senhor Emanuel Melo Vieira. E sua suplente, senhora Ana Cândida Baesso Moura. Conselheira titular, senhora Cleise Mary Campos da Costa. E seu suplente, senhor Carlos Renato Costa Marinho. Conselheira titular, senhora Heloísa Magalhães Goulart de Andrade. E sua suplente, senhora Bianca Nilberger Leda. Conselheira titular, senhora Morgana Eneile Tavares de Almeida. E sua suplente, senhora Florence Jaque. Conselheiro titular, senhor Marcelo Político Penha, Marcelo Pinguim. E sua suplente, senhora Júlia Molim Souto.
Conselheiro titular, senhor Roberto Monzo Filho. E seu suplente, senhor José Facuri Elui. O senhor José Facuri não está presente, vai assinar o termo na Secretaria de Cultura. Conselheiro titular, senhor Sérgio Perim Faria Júnior. Júnior Perim. E seu suplente, senhor Celso Ataíde. Conselheiro titular, senhor Leonardo Caravana Gelman. E sua suplente, senhora Elaine Ferreira Torres. Vamos convidar para mais um pronunciamento, representando os conselheiros indicados pelo Poder Público, a conselheira Márcia Dória Pereira, mãe Márcia de Oxum, agente de cultura, coordenadora do projeto Matrizes que Fazem e do Ponto de Cultura Matrizes Cultural, na cidade de São Gonçalo. Boa noite. Estou muito orgulhosa de estar aqui indicada e agradecendo a Eva, cumprimentando ela, cumprimento toda a mesa. Afinal, eu faço parte de um segmento que, dentro da raridade, ainda é um segmento matriarcal, né? Então, as mulheres estão à frente deles. Sou agente de cultura, estou agradecendo também em nome do projeto Matrizes que Fazem. Já me sinto contemplada com as falas anteriores à minha. E o Matrizes que Fazem foi exatamente isso. A cultura transformando, né, as pessoas. E nós transformamos em cada 2 anos 750 jovens, adultos e velhos da comunidade de Sacramento, em São Gonçalo. Então, nós recebemos um prêmio do Estado. Estou muito emocionada de estar aqui, porque estive no conselho e aí não quis mais concorrer e estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque eu gosto mesmo de trabalhar. E queria dizer que São Gonçalo tem um grande celeiro de cultura e que eu estando aqui, eu me sinto empoderada do meu segmento de matrizes africana, que é um desses povos tradicionais que vocês tocaram aí, ribeirinho, índios. Nós não nos resumimos à religião. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos povos com hábitos, com costumes, com empoderamento de moda, de saberes e fazeres. Então, eu me sinto aqui representada e quando eu falo com vocês, eu tenho a certeza que meus ancestrais estão aqui falando comigo. Muito obrigada. Vamos dar continuidade às assinaturas. Conselheiro titular, senhor Écio Pereira de Sales. E seu suplente, senhor Antônio Faria Tomás, mestre Nico. Conselheira titular, senhora Maria de Fátima da Silveira Santos, Fatinha do Jongo.
E sua suplente, senhora Márcia Dória Pereira, mãe Márcia. Conselheira titular, senhora Heloísa Helena Oliveira Buarque de Holanda, não pode estar presente, assinará o termo na Secretaria de Cultura. E sua suplente, senhora Maria do Socorro Brito Araújo, Numa Ciro. Conselheiro titular, senhor Antônio Veríssimo dos Santos Júnior. E seu suplente, senhor Marcelo Basbos Mourão. Conselheira titular, senhora Silvia Câmara Soter da Silveira. Silvia Soter. E seu suplente, senhor César Augusto da Silva Júnior. O senhor César Augusto também não pôde estar presente, assinará o termo na Secretaria de Cultura. Conselheira titular, conselheiro titular, senhor Eduardo Novelli Valente. Eduardo Valente. E sua suplente, senhora Renata Nascimento e Mansur. Convidamos ao excelentíssimo deputado senhor Zaqueu Teixeira para o encerramento da solenidade. Obrigado, Inês, pela condução dos trabalhos da posse de todos os senhores conselheiros. Antes de fazer o encerramento, eu quero registrar uma homenagem póstuma ao conselheiro suplente Wellington Lira, da região serrana, que faleceu em abril deste ano. Desculpe. Wellington Lira, presente. Desculpe, senhor deputado. Houve um pequeno engano, preciso chamar mais 2 pessoas para assinar. Então, passo a palavra novamente para a Inês, para que ela possa
chamar as duas pessoas que... Chamo então a senhora conselheira titular Regina Abreu e sua suplente Cláudia Porto. Desculpe, agora sim eu convido o excelentíssimo deputado Zaqueu Teixeira para dar encerramento à sessão. Obrigado, Inês, mais uma vez. Parabenizar pelo belíssimo trabalho e condução aqui na chamada dos conselheiros. Agradeço aí seu auxílio. Eu tenho aqui já uma agenda de trabalho para os senhores conselheiros, convocação da primeira reunião do Conselho Estadual de Políticas Culturais, será no dia 26 de julho, anotando, dia 26 de julho, às 14h30, na Biblioteca Pública Estadual, que fica ali na Biblioteca Parque Estadual. Fica na Presidente Vargas, ok? Então, repetindo, dia 26 de julho, na Biblioteca Parque Estadual, às 14h30, a primeira reunião do Conselho Estadual de Políticas Culturais. Eu quero... Então, por favor, então você pode vir aqui à tribuna, a gente concede aqui. Eu só espero que eu não... Se nós formos abrir, nós temos aí... Por isso foi feito a escolha pela Secretaria das regiões. Então, eu só vou permitir que você fale 1 minuto, para que a gente não quebre aí a sequência, porque todos terão o mesmo direito de fala, deputado, caso parabenizar a gente a secretária de Estado pela iniciativa democrática, mas um momento importante que o Brasil está vivendo, e a gente agora já empoderado como conselheiros de Estado de Cultura, já que o nosso presidente, o conselheiro também, presidente do Conselho de Cultura, para que nós encaminhássemos uma carta de repúdio ao deputado federal Feliciano, e juntar com o grupo de conselheiros, o governo do Estado do Rio de Janeiro, os grupos sindicais de trabalhadores da dança, do teatro, da música, pela falta de respeito com que ele teve com todos os trabalhadores da cultura na hora que pede para que a gente procurasse o Ministério do Trabalho. Somos todos trabalhadores e não podemos aceitar calado a maneira como esse deputado tratou a classe de trabalhadores da cultura. Então, já agora, empoderado desse sentimento de conselheiro, nós repudiamos aqui a fala do deputado federal Feliciano. Muito obrigado, parabéns, secretária, parabéns, deputado Zaqueu. Bom, feito o registro, secretária Eva, nós vimos aqui, por aclamação, a proposta do conselheiro. Reinaldo, você não me desculpe, mas se eu fizer isso, outros aqui já levantaram a mão e nós vamos ter que abrir para todos. Então, eu quero, na condução dos trabalhos, eu tenho que ser igualitário. Então, foi importante, né? Às vezes o sentimento aqui fala alto, e então eu quero me permitir, na condução, ter aberto essa fala importante, e a gente entende pela aclamação a aprovação da moção proposta. Eu quero pedir aos alunos da Escola de Música que possam se dirigir para cá, para que possam fazer a sua apresentação. Eles irão executar a ciranda Casa de Farinha, e eu quero agradecer a todos os alunos da Escola de Música Vila Lobos, agradecendo ao seu diretor, Carlos Belém, agradecer ao regente Leonardo Gregório, e após essa apresentação da Escola Vila Lobos, nós vamos pedir aos conselheiros que possam ficar aqui na frente para que seja feita a foto oficial de todos os senhores que foram empossados.
Muito obrigado, agradeço a todos os alunos da Escola de Música de Música Vila Lobos, apresentação belíssima. Agradeço ao nosso regente, Leonardo Gregório, e ao nosso diretor da escola, Carlos Belém. Muito obrigado. Bom, eu quero nesse momento fazer um agradecimento, Eva, e pedir a você que possa levar ao governador Dornelles, que assinou, né, imediatamente a nomeação de todos os conselheiros, ao governador Pezão, porque ele nos ajudou para que a lei pudesse ser aprovada nesta casa. Então, levar o nosso agradecimento ao governador Luiz Fernando Pezão, desejar a todos os senhores que os senhores tenham muito sucesso nesses 2 anos. É uma responsabilidade muito grande, nós sabemos disso, mas temos aqui a diversidade, a representação necessária para que, de fato, os senhores consigam fazer um excelente trabalho. Muito obrigado pela presença de todos. Declaro encerrada a presente sessão, convidando todos os senhores para que possam estar aqui à frente para a foto oficial. Muito obrigado.